companheiros de Ideal Espírita. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Assis. Nós estaremos hoje fazendo o estudo do livro Pensamento e Vida, capítulo 12, onde o tema se intitula A Família. E de forma didática, eu organizei algumas passagens desse capítulo 12 de forma para que a gente possa conduzir o nosso estudo de uma forma mais leve. Nós vamos começar fazendo a leitura de um seguinte trecho desse capítulo. A família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. Pois bem, meus amigos, essa passagem ela é muito interessante porque ela vem trazendo para nós, né, Emmanuel, ele nos apresenta de uma forma muito clara que são os laços da família que se caracterizam, não é, todas as questões relacionadas com o que ele trouxe de pretérito, então, o que seria do nosso passado. Então, nesse seio da família que nos é possibilitado o campo para que a gente possa reapaziguar laços, para que a gente possa ter conosco na família consanguínea momentos e situações que nos permitem, muitas das vezes, nos reencontrar, né, com espíritos das quais, como ele trouxe muito bem, nos proporcionam reflexos agradáveis ou desagradáveis, né? Então, a família, ela é sim esse seio, vamos falar dessa forma, né, divino, no qual a gente pode sim ter convivência com espíritos que fizeram parte do nosso pretérito de forma agradável, e que nessa encarnação a gente vai estar, vamos falar, unindo forças e possibilidades para desenvolver as nossas capacidades, as nossas virtudes, assim como também é um momento de, na família, a gente ter a possibilidade de encontrar com espíritos que no nosso pretérito nós tivemos situações desagradáveis, nós teremos como provas, né, situações para a gente desenvolver tanto no âmbito moral quanto também no âmbito espiritual, laços de reapaziguar com esses espíritos, né? Dando sequência, nós separamos uma outra passagem aqui também muito interessante. Ela começa assim: a tara familiar, por esse motivo, é a resultante de conjunto de débitos, situando-nos no plano genético enfermiço que merecemos, à face dos nossos compromissos com o mundo e com a vida. Então aqui ele vem reafirmando, né, que é na tara familiar que a gente encontra situações de débitos, que a gente vai estar, que nós estaremos com a oportunidade, com a dádiva divina de fazer o nosso burilamento diário, né, para que nessa encarnação a gente possa reapaziguar situações que no nosso passado a gente muitas das vezes não conduziu da melhor forma, e a Terra como sendo aí a nossa grande escola e a família a grande oportunidade de a gente reencontrar muitas das vezes com espíritos dos quais nós somos devedores e da gente realmente conseguir
organizar, né, de uma forma com muito compromisso, que a gente finalize, que a gente tenha nessa encarnação uma vivência mais agradável, uma vivência reconciliadora. E é muito interessante que Emmanuel ele traz para a gente a forma como que a gente se a gente consegue fazer isso de uma forma mais assertiva, né? Se existe alguma, vamos falar assim, uma fórmula mágica para que a gente possa se reconciliar com os nossos devedores, no nosso âmbito familiar. E ele traz isso numa passagem desse mesmo texto, onde ele começa assim: temos assim, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria, que já conseguimos tecer, por intermédio do amor, louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmados na memória do destino e que necessitamos desfazer. Aí ele vem: às custas de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Então é muito interessante essa passagem, que o próprio Emmanuel ele nos traz, né, a forma como a gente pode fazer de uma forma a anular, né, como ele mesmo diz, todas as nossas aversões de vidas passadas, né? Então é através da lei do amor que o Cristo veio a nos ensinar, e com essas palavrinhas que ele trouxe, que é o trabalho e sacrifício, a paciência e a humildade, né? Então, são através dessas condutas diárias, né, que a gente vai, com muito trabalho, com muito sacrifício, com muito amor e com muita humildade, conseguir aí, nesse seio familiar, reconciliar e termos nessa encarnação momentos, sim, de elevação e de alegria perante aqueles que em vidas passadas, né, que em encarnações anteriores, muitas das vezes, nós ficamos devedores. E eu selecionei uma passagem de Mateus 12, versículo 46 a 50, onde o próprio Cristo ele também trouxe para a gente uma situação envolvendo essa questão da família, né, do seio familiar. E a passagem começa assim: enquanto ele ainda falava à multidão, a mãe e os irmãos dele estavam de fora, procurando falar-lhe. E alguém disse-lhe: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram falar-te. Mas ele respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, para a gente finalizar, meus amigos, a gente pode observar que o próprio Cristo ele veio nos trazer uma nova dimensão, né, do seio familiar, e que depois, mais tarde, com o Consolador, com a doutrina espírita, a gente consegue realmente entender de forma a tirar o espírito da letra dessas passagens do Cristo, que a família ela está muito além do âmbito genético, né? Do âmbito realmente relacionado com a parte, vamos falar assim, orgânica, né? A família ela é um bem divino que a gente nos propõe a reencarnar de forma a ter momentos de reconciliação, mas também ter momentos onde a gente vai estar tendo
uma possível condição de encontrar com espíritos afins e também ter momentos de felicidade, de alegria e de virtudes. E o Cristo, ele traz uma visão um pouquinho diferente da família quando ele é questionado, né? Porque ele vem mostrar para a gente, através dos seus ensinamentos, que muitas das vezes no âmbito familiar, hoje, quem são provavelmente irmãos, geneticamente falando, de forma orgânica, às vezes, numa encarnação passada, eles poderiam ter uma relação, por exemplo, de pai e filho, né? Então, o que o Cristo trouxe para a gente nessa passagem é muito bonito, porque ele vem trazendo que a família é uma só, né? Que o pai é um só, que é Deus. E independente da forma como a gente vai encarnar, se a gente vai encarnar na posição de pai, de mãe, de filho ou filha, o mais importante é a gente ter essa possibilidade de entender a família como uma família espiritual, né? Nós somos espíritos encarnados na matéria e estamos aqui muitas das vezes nas famílias onde nós nos encontramos por opção de termos momentos de nos reconciliar e que às vezes numa existência futura estaremos muitas das vezes em situações de encarnar em seio familiar parecido, mas que muitas das vezes a posição, né, dentro da família vai ser diferente. E tudo isso a gente tem que ter, hoje a doutrina espírita traz para a gente, né, que a gente, esse entendimento, né, que todo esse plano de reencarnação, ele é feito no plano espiritual. E nós estamos aqui hoje no dia a dia vivendo o que nós mesmos planejamos para a gente quando nós estamos na erraticidade do plano espiritual, tá bem? Então, nós vamos finalizar, né, esse estudo do capítulo 12, o Vida em Família, livro psicografado pelo Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, e é isso, que todos tenham aí uma ótima semana e que a gente possa continuar na trilha do bem, né, através dos ensinamentos do Cristo, da lei do amor, trazendo paz e reconciliamento no nosso seio familiar. Fiquem com Deus e até mais.